Voltamos! E agora nós vamos conversar sobre nutrição. E para falar com a gente sobre nutrição, a nossa convidada de sempre, a nutricionista Daniela Azanha, que hoje vai falar sobre a saúde do intestino, um assunto super legal e super interessante. Dani, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Thiago, pelo convite. Eu acho que o intestino é o principal órgão do nosso organismo que a gente precisa tomar cuidado, né? Muitas vezes a gente não se preocupa com o intestino, as pessoas falam que a gente é o que a gente come, né? Mas eu falo que é além disso, a gente é o que a gente come e o que a gente absorve. Então, se a saúde do intestino ela não está 100%, a gente não garante que aquilo que a gente consome está sendo absorvido pelo nosso organismo. Então, um exemplo básico, né, que vamos usar um exemplo bem simples. Se eu como uma laranja, eu garanto que eu tenho que consumir aquela vitamina C aquele dia, e eu não garanto que o meu intestino está 100%, não só pelo funcionamento do intestino, eu não garanto que ele está, né, funcionando e tendo a função 100% dele de absorção, eu acabo perdendo essa vitamina durante esse período, durante esse dia, acabo não tendo essa absorção 100% dessa vitamina. O intestino, então, ele tem essa função de absorver os nutrientes. Isso, a principal função do nosso intestino é fazer a absorção de nutrientes, né? Então, eu não posso garantir que meu intestino está 100% simplesmente pelo fato de eu ir ao banheiro todos os dias. Né? Esse não é o sinal, não, assim. Não é um dos principais parâmetros, né? A gente tem que observar vários sintomas que muitas vezes a gente não dá importância, né? Que é a relação de você ter gases, por exemplo, a relação de você não ter uma boa digestão. Muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de que acabou de comer, fica com aquele estufamento, aquela formação de gases. Isso pode ser um sintoma de que seu intestino não está legal. Azia também, queimação. Azia, exatamente. O nosso intestino, ele tem células saudáveis e células não saudáveis. Quando a gente tem o hábito de alimentos ruins na nossa rotina alimentar, de corantes, de conservantes, que a gente encontra muito em produtos industrializados, a gente acaba com as nossas células saudáveis do intestino e acaba aumentando o número de células patogênicas, que são as células que não são saudáveis para o nosso intestino e que acabam comprometendo essa absorção de nutrientes quando eu consumo alimentos saudáveis. Legal, o intestino ele tem várias bactérias, né? E essas bactérias ajudam também nessa digestão, ajudam nessa absorção, elas têm esse papel? Tem esse papel. Principalmente as células saudáveis do nosso intestino, né? Se eu estou com uma alimentação não saudável, eu acabo diminuindo a quantidade delas e aí eu acabo comprometendo o funcionamento do meu intestino. A importância de ter células saudáveis no meu intestino é ter essa simbiose, né? Que é o equilíbrio dessas células no intestino. E esse equilíbrio das células favorece essa absorção, favorece eu não ter, por exemplo, a azia que a gente comentou, esse estufamento, essa formação de gases. Então, a importância do intestino está relacionada a essa qualidade de vida, essa questão da gente ter essa absorção de nutrientes e ter, muitas vezes, uma queda de cabelo é um sintoma de que meu intestino não está legal e muitas vezes a gente não dá importância, vai lá e simplesmente compra, né, um medicamento ou usa uma fórmula de nutrientes que vá suprir a necessidade de nutrientes para queda de cabelo, por exemplo, mas eu não posso garantir que meu intestino está fazendo absorção desse nutriente. Não adianta eu suprir o nutriente. Exatamente. E ele não ser absorvido da maneira correta. Se o intestino não está 100%. Então, são coisas que a gente tem que se atentar com relação a emagrecimento, inclusive. Isso que eu ia perguntar. Então, na verdade, o intestino está totalmente relacionado não só a saúde, Sim. Que claro que é o mais importante, que é fundamental, mas ele também está relacionado à parte estética, o emagrecimento ou o aumento de massa muscular, enfim, Sim. E a performance, né? Sim. Porque os nutrientes estão diretamente relacionados à performance. Com certeza. No processo de emagrecimento, o intestino ele tem essa responsabilidade de você fazer a absorção de nutrientes e favorecer o processo de, por exemplo, ir lá na minha célula e ajudar a retirar a gordura, né, do excesso de gordura que eu tenho nas células. Eu posso ter nutrientes que relacionam isso. Agora, num processo de performance, por exemplo, eu tenho um atleta que está num nível de treinamento alto, está uma pré-temporada, por exemplo, só que o intestino dele não está funcionando direito, ou ele está com uma formação de gases muito alta, ou ele está com uma dificuldade, com uma prisão de ventre. Ele precisa tratar esse intestino para ele garantir que essa alimentação
esteja, né, controlada ali, tenha todos os nutrientes, mas que ele esteja realmente fazendo a absorção desses nutrientes, senão ele perde performance e não adianta, né, adequar carboidrato, proteína, gordura, não adianta acrescentar suplementação, muitas vezes a sonolência ou o cansaço, a fadiga pode estar relacionada a essa má absorção de nutrientes e muitas vezes o pessoal coloca cafeína, coloca um monte de coisa tentando recuperar esse rendimento e muitas vezes está ali um simples detalhe no intestino. E quando a gente fala de performance, detalhes fazem toda a diferença, né? Com certeza. Detalhes fazem toda a diferença. Com certeza. Por isso que é legal que, que o atleta ou que a pessoa que esteja no processo de emagrecimento procure ajuda, porque muitas vezes a pessoa pega uma dieta do vizinho, né, para fazer, e normalmente aquela dieta ela não está especificamente preocupada. Aquela outra pessoa, ela tem um intestino saudável e muitas vezes, se eu não tenho esse intestino saudável, eu posso agravar esse quadro, né? E existe uma forma de eu tratar esse intestino sem uma intervenção medicamentosa, né? Eu consigo tratar com uma alimentação, eu consigo tratar através das indicações de uma nutricionista, através das indicações de uma alimentação que favoreça isso daí. Sim, na verdade só o fato de você diminuir o consumo de conservante, de corante, de açúcares, para diminuir as células patogênicas, que são as células não saudáveis, e aí eu consigo começar a aumentar o número de células saudáveis com alimentação. Então eu posso colocar fibras, eu posso colocar mais água, eu posso colocar outros nutrientes que vão alimentar essas células. Normalmente em consultório, se eu observo que o intestino daquele indivíduo não está funcionando direito, normalmente eu faço uma formulazinha de probiótico, que são os alimentos para essas células saudáveis, então aí você consegue recuperar ela mais rapidamente, mais facilmente. Então existem estratégias, né? Legal. Na verdade, sempre essa parte de nutrição são estratégias, né, Dani? A gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que tem caído muito aquele mito de dieta. A ideia realmente é traçar estratégias para cada um dos indivíduos, então não adianta o cara procurar no blog, o cara procurar dica daquela modelo internacional, que ela precisa realmente de uma coisa específica, porque é muito amplo, né? Como você falou, é muita coisa. Intestino, são todos os órgãos, é um funcionamento de hormônio, de tudo relacionado, né? Exatamente. E quando a gente traça essas estratégias que são mais específicas, tratar o intestino, a gente consegue potencializar o resultado que a pessoa quer, seja ele estético, seja ele uma performance de um atleta, enfim, a gente consegue otimizar quando a gente trata o indivíduo como um todo, né? Tratar a individualidade biológica de cada um, a resposta que esse organismo tem, né, em determinados nutrientes, enfim, respostas do nosso corpo. Dani, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, só que nós vamos deixar para o próximo programa. Então, no próximo programa, eu quero que você venha aqui para falar com a gente sobre uma estratégia que eu vejo muita gente utilizando, que é o negócio de fracionar a alimentação e comer a cada 3 horas e fazer essa dieta regradinha a cada 3 horas. Eu sei que é uma estratégia, e aí no próximo programa, então, você vai conversar com a gente sobre isso. Pode ser? Sobre o assunto. Pode ser, sim. Então tá bom. Pessoal, muito boa a entrevista, é um assunto bem interessante. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esporte. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta.